Senhor Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado, Jesus, por ter nos chamado. Muito obrigado por nos capacitar todos os dias, que nós não sabemos de nada, mas o Senhor dos Exércitos é quem nos chama pelo nome, é quem nos capacita, é quem nos direciona, é quem nos dá a palavra, é quem fala aos nossos corações todos os dias. Que a paz do nosso Espírito Santo, Senhor, que o teu amor venha reinar no nosso coração, que a tua graça venha ser notória na vida de cada um, porque todos os seres humanos sabem o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Todos nós sabemos o que te agrada e o que te desagrada. Todos nós sabemos como nos achegar a ti, Senhor, mas não queremos obedecer. Todos nós sabemos que falar mal da vida alheia é ruim. Todos nós sabemos que matar, roubar, isso aflige a lei do Espírito Santo. Todos nós sabemos, papai, que o Senhor tem um plano de salvação e resgate para as nossas almas, mas não queremos obedecer. Por isso, neste dia de hoje, dia 30/3/2026, eu entrego nas tuas mãos este pão diário. Que o Senhor dos Exércitos tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas, das nossas almas, dos nossos filhos e daqueles que estão vivendo as suas vidas absolutamente sem temer o que vai acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus poderoso, é um Deus que tudo vê, tudo sabe e tudo faz na vida daquele que quer e na vida daquele que busca mudança. Iniciamos mais um pão diário neste dia de hoje, começando a semana para a glória de Deus, agradecendo a Deus pelos livramentos, agradecendo a Deus por aqui estar mais um dia viva para glorificar o Senhor e agraciar as minhas amigas e amigos com a doce paz do Espírito Santo. Que Deus abençoe o seu dia. No livro de 2 Pedro, ou melhor, na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, ele escreve para ele mesmo, que é mais engraçado, ou seja, inteligente, que diz assim, capítulo 1, verso 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos quais concordo alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Irmãos, você acredita? Deus conhecendo e sabendo que Pedro era Pedro, que você é você, e por que Jesus aqui titulou e chamou ele de Simão? Porque Simão era o nome dado pelos seus pais. No grego, Pedro é Simão, ou fragmento. E Deus nos chamou com propósito. Todos nós sabemos o chamado de Deus para a nossa vida. Aí pessoas podem pensar, eu não sei para que foi que Deus me chamou, você sabe. Como eu iniciei aqui esse pão diário, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado perante os olhos de Deus. E por que é que muitas das pessoas predominam hoje, Ana Sofia, fazendo o que é errado, o que é errante e o que é ruim? Por quê? Porque elas deixam o lado bom de fazer as coisas certas para fazer o que é ruim, porque dentro delas predomina um pouco da perversidade, da impiedade.
que diz, eu vou deixar de ser besta porque toda vez eu só quebro minha cara. Eu vou deixar de ser otária ou de ser otário porque ser bom nesse país não tá com nada. Gente, a gente não pode pensar assim. Já pensou se tem 89,5% que faz o que é ruim, que sabe o que é ruim, sabe o que é bom? E nós sabemos o que é certo e o que é errado e vamos entrar também no que é ruim. Como é que não vai ficar a geração? Você foi chamado para fazer a diferença. Você sabe aquilo que agrada o coração de Deus e o que te faz bem. Você sabe aquilo que te afasta da presença de Deus e o que te faz mal. Então, por que não podemos predominar fazendo o que é certo? Eu ouvi um relato outro dia de uma pessoa que falou assim: eu sempre fui uma pessoa honesta, até nas minhas amizades, e sempre me dei mal, por eu sempre ser fiel, verdadeiro e honesto. E eu olhei para ele e eu disse: você perdeu alguma coisa sendo quem você é? O que a sua índole é? Ele disse: não. Eu digo: então o mal sempre vai ser mal, o bom sempre vai ser bom e a justiça de Deus sempre vai ser justiça. Então cada um só dá o que tem. Se a pessoa abre a boca em 5 minutos, mesmo ela tendo o chamado, mas dentro dela só sai cobras e largato, o reino de Deus não habita dentro dessa pessoa. A mente dela é uma mente perversa, é uma mente caduca, é uma mente suja, é uma mente hipócrita, é uma mente que está elevada à negritude ou às trevas. E você não vai querer isso para a sua vida. Se afaste de pessoas que têm esses níveis de maldade, porque o mal por si se destrói, meus queridos. O mal por si se destrói. Se todo mundo missionário sabe o que é certo, porque faz o que é mal. Porque tem pessoas que se divertem, se sentem bem fazendo o que é errado, sente-se vanglorioso, acha que é inteligente, enganando as pessoas, ou mentindo, ou roubando, ou até mesmo sendo canalhas, mas a conta chega. Porque tudo aquilo que você provocar, tudo aquilo que você plantar na vida, na cidade, na sua família, volta para você. Eu estava conversando outro dia com a minha nora e a gente estava falando de culinária, né? E eu sempre disse, tem uma pessoa da minha família que eu conheço muito bem, que ela sempre cozinhou muito mal. A comida dela é uma negação, gente. Ela tem possibilidade de melhorar? Tem. Ela tem condições de fazer um prato mais gostosinho, não vou nem falar sofisticado. Tem, mas ela não quer. Aí minha nora perguntou assim: Alessandra, se ela cozinha tão ruim assim, que o marido dela reclama, e todo mundo que vai visitar eles, ela coloca no fogão, é porque alguma coisa o marido dela com certeza deve ter feito no passado. Eu digo: sim, se ele fez que ninguém sabe, é só uma cogitação, mas ela pode mudar. Ela vai carregar isso para a vida inteira, algo que o marido fez não vai mudar. Trazendo para a fé hoje, não é porque você ainda não foi abençoado grandemente por Deus que você vai deixar de fazer o que é certo. Não é porque você ainda não foi milagrosamente reconhecida pelo Espírito de Deus para viver aquele milagre sobrenatural que você vai deixar de acreditar, que você vai deixar o Salvador. Não é porque você foi ferida, não é porque você foi adoentada, não é porque você perdeu seu emprego dos sonhos, não é porque o seu marido saiu de casa que você vai atribuir as coisas a Deus e esquecer que ele existe e dar o ruim para ele. Claro que não. Se todos foram chamados, toda a humanidade foram chamados, convidados pela graça de Deus, porque o mesmo Deus de Paulo
o mesmo Deus de Pedro, o mesmo Deus de João, o mesmo Deus de Tiago, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai para me dar e te dar vida. Foi por todos nós. Mas escolhido, Deus tem os seus critérios. Porque Deus não vai escolher uma pessoa que morre de medo de entrar em alguns lugares. Porque Deus conhece a limitação. Se Ele não te chamou para a missão, fica na intercessão. Se Ele não te chamou para os dons de socorro, porque sabe que tem pessoas que é agarrada à matéria, fica na limpeza da igreja, fica na limpeza da cantina, fica na limpeza do bazar. Se Deus não te chamou para pastorear, que é árduo a vida do pastor, verdadeiramente, aqueles que pregam a alma, que buscam a alma, que trabalham com a alma, fica no ciclo de oração. Se Deus não te chamou para pescar vidas, como fez com Pedro, Simão, fica em nome de Jesus trabalhando na feira e cooperando com o bem dos que trabalham na obra. Fica no dom, fica na administração, fica na intercessão, fica na salinha das crianças, porque para cada um de nós, Deus tem um chamado específico. Agora tem um porém. Em tudo que te colocar e que você foi chamado, faça com excelência. Faça com honra. Se for para fazer um bolo, para levar, para doar, que não é para vender, faça o melhor. Faça consagrado, ungido, abençoado e saboroso, porque é o povo de Deus que vai se alimentar. Se for limpar os portões da igreja, compre um produto de qualidade, que é para as portas ficar brilhando, porque é o povo de Deus que vai estar adentrando naquelas portas. Se for levar a palavra, por mais simples que seja, prepare-se, jejuma, consagra, leva com qualidade, que o Espírito Santo se incumbe de passar a revelação da mesma. Porque a maior revelação e única está na palavra de Deus. Só que Deus usa os seus vasos. E não importa se tem nome de profeta, se tem nome de ministro, Deus usa com excelência. Não foram chamados e escolhidos? Então aqui é os escolhidos de Deus. Você foi escolhida, você sabe, mas quer viver como escrava. Você foi escolhido, mas quer viver como ladrão. Você foi escolhida desde o ventre da sua mãe, mas quer viver na pornografia. Você foi escolhido para viver e comer o melhor de Deus nessa terra, mas prefere mendigar um pão, porque não quer abrir a mão para abençoar uma criança, para abençoar um idoso, para abençoar um centro de recuperação. Então, irmãos, verdadeiramente Deus nos chamou. Ele chamou cada um no seu patamar. Mas está em nós querer ser liberados, nosso eu, para ser usado verdadeiramente, em nome de Jesus. Tem pessoas que foram chamadas, foram escolhidas, mas preferem ficar em cima do muro, porque tem coisas que ele faz que eles não soltam porque gostam. Aí depois não quer e não recebe a graça de Deus, o milagre, a presença, porque não solta o laço que está aprendendo e dividindo entre o certo e o errado. Não existe ninguém mais inocente na terra. Existem pessoas querendo cada vez mais um derrubar o outro. Pessoas querendo medir força um com o outro. Pessoas competindo com o outro. Pessoas que estão ali para saber quem dá mais, quem dá menos, quem usa mais, quem usa menos. Isso é julgo desigual. Você não vê nenhum dos apóstolos, um medindo força com o outro, nem competição. Deus usou cada um dentro do seu chamado, verdadeiramente. Até Judas Deus usou, dentro do seu próprio chamado, mesmo sabendo quem ele era. Então, Simão,
Pedro, servos. Deus nos chama de servas. Servas é aqueles que servem. Quem não serve, quem não nasce, melhor dizendo, para servir, não serve para viver. Você tem servido o seu dono? Você tem servido o seu Senhor? Você tem servido o seu Deus? Você tem servido ao Espírito Santo? Eu servido ao Espírito Santo? Sim, deixando Ele te visitar, deixando Ele te usar, deixando Ele te limpar, deixando Ele tirar as pedras que não são suas, deixando Ele limpar sua mente, deixando Ele te curar e abrir o coração para você perdoar e ser uma pessoa, ser um cidadão ou ser uma cidadã melhor, chamado cidadão do céu, amém? Que Jesus de Nazaré venha nos abençoando, que Papai do céu venha nos usando, nos guardando em nome de Jesus. Perdoe ainda a minha voz, que está um pouco fanha por causa da gripe, mas aqui estamos para agradecer o Senhor dos Exércitos, que eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive comigo, vive para todo sempre. Os aniversariantes do dia de hoje, que Jesus abençoe sua vida, que Papai do céu te dê saúde e coragem, você é escolhido, você é escolhida. Agora opte para fazer o bem, separa aquilo que te faz mal e queira viver para Cristo, porque com Ele, irmãos, nós somos mais que vencedores, graças a Deus. Graças a Deus. Que a chama do Espírito Santo não se apague e que nós venhamos com nossa humildade, pequenez de conhecimento, com graduar que o nosso Deus está voltando e a nossa existência aqui na terra é para seguir as pisadas de Cristo, com amor, com temor, com obediência, com alegria, porque sabemos que o fim do ímpio que não se arrepende é triste, mas ainda há tempo, enquanto tem vida. Clama a mim e respondi-te-ei, e anunciarei coisas grandes. Glória a Deus é o que diz o Senhor dos Exércitos. Vamos nos aleluiar, minhas queridas. Fica na paz do nosso Deus.